e o Senhor tocou no meu coração para trazer essa noite. Abra a tua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6. A gente vai passar por alguns versículos nos Evangelhos. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos, capítulo 6, versículo 34. A minha versão está um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou-lhes a ensinar muitas coisas. Versículo 40. E eles fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os discípulos distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Agora abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 25. João, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E por último, meus irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, no versículo 30 do capítulo 6, Marcos, ele vai iniciar dizendo assim que os apóstolos de Jesus, assim que eles retornam de sua missão, eles vão relatar a Jesus tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles tinham ensinado, tudo o que tinha acontecido. Então Jesus vai convidar eles para que eles passem para um lugar deserto, para um lugar em que eles possam descansar, porque a Bíblia vai nos dizer que muitos eram as pessoas que iam e vinham até eles, e eles não tinham tempo nem para comer. Então, Jesus e os seus discípulos, eles adentram no barco rumo ao seu destino. Mas observe, meus queridos irmãos, que quando a multidão vê que Jesus e os seus discípulos partiram, eles decidem segui-los. Irmã Cálita no barco? Não. A Bíblia vai dizer a pé. Irmã Cálita andando? Não. A Bíblia vai dizer que eles seguiram correndo. E observe que eles correm de uma tal maneira que chega primeiro que Jesus e os seus discípulos que estavam no barco. Só que aí, meus irmãos, quando nós vamos lá no livro de João, no capítulo 6, nós vamos perceber qual era a real intenção daquela multidão de desesperadamente seguir Jesus. Aquela multidão, ao ler o capítulo, nós vamos perceber, seguia Jesus segundo os seus próprios interesses.
aquela multidão, meus irmãos, não poderia nos exemplificar da melhor forma o que é ser apenas seguidor de Jesus. Melhor dizendo, aquela multidão, ela nos demonstrou qual é a diferença entre ser seguidor e discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, apesar dessa palavra ser comum em nosso meio, seguidor e discípulo, existe diferença entre ela. E eu fui pesquisar qual é a diferença. E comecei, meus irmãos, por seguidor. E o significado de seguidor parece até redundante, mas nada mais é do que aquele que segue algo ou alguém. Seja esse alguém um líder político, uma celebridade, um movimento, um seguidor, meus irmãos, ele até segue práticas, ensinamentos religiosos, só que ele não tem compromisso com aquele que ele o segue. E uma das características de um seguidor é que ele sempre espera receber algo daquele a quem ele segue. Melhor dizendo, trazendo para os nossos dias de hoje, na rede social, meus irmãos, eu vou usar um exemplo que acredito que é de conhecimento de todos, o Instagram. Quando eu gosto de um conteúdo que a pessoa publica e eu quero continuar seguindo esse conteúdo, o que eu faço? Eu vou lá no perfil da pessoa e clico no botão na onde? Seguir. Aí, óbvio, passo a ser seguidora. Por que eu passo a ser seguidora? Porque enquanto ela está publicando aquilo que eu me interesso, eu quero seguir o que ela está postando. Mas a partir do momento, meus irmãos, que aquilo que ela publica não me interessa, o que eu faço? Eu paro de seguir. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com aquela pessoa. Eu só sigo ela porque aquilo que ela fala, aquilo que ela posta me agrada. Assim era a situação daquela multidão. Então, meus irmãos, eu fui pesquisar, como eu disse, o que significa ser discípulo. E discípulo nada mais é do que aluno, mas observe, aluno receptivo, aberto ao ensinamento, a ser corrigido. E uma das demonstrações do aluno, característica, melhor dizendo, ele segue os ensinamentos daquele que o ensina, porque ele quer se tornar parecido, ele quer melhor dizendo, se tornar parecido e ser como aquele a quem ele segue. Veja, meus irmãos, que enquanto eu disse que, lá no começo, que o seguidor, ele sempre espera receber algo em troca, o discípulo não. O discípulo é ensinado que melhor é dar do que receber. Irmã Cálita, não entendi. Eu vou simplificar melhor, meus irmãos. A principal diferença entre seguidor e discípulo nada mais é do que a profundidade do relacionamento. O seguidor, ele acompanha a distância, ele não quer ter comprometimento. O discípulo não, ele quer estar perto, ele quer ser ensinado, ele quer ser parecido com aquele a quem ele segue, meus irmãos. A aplicação, como disse o nosso irmão Cristiano, um seguidor, meus irmãos, ele só vai buscar a Deus em tempo de necessidade, em tempo de dificuldade, em tempo de aflição. O discípulo não. O discípulo, ele sabe que é impossível viver sem a presença de Deus. Ele sabe que não existe vida sem o autor da vida. Ele sabe que o sentido da vida é Cristo. É Cristo, meus irmãos. Aleluia. Continuando. O seguidor, meus irmãos, ele quer ser sócio de Deus. Ele quer saber qual posição que ele vai ocupar, aonde que a foto dele vai aparecer, se ele é o primeiro, se ele é o segundo. Se falar de terceiro, ele não quer nem saber. E ele só se interessa em fazer alguma coisa quando traz benefício para ele. O discípulo não. O discípulo sabe que se ele quer ser importante, primeiro ele tem que se colocar em lugar de servo e servir a todos.
Porque na matemática de Deus é assim, se é assim que eu posso dizer, meus irmãos. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Meus irmãos, tem uma frase que fala assim, ou melhor, que as pessoas costumam dizer, os humilhados serão exaltados. Não serão, não. Aquele que se humilha para o Senhor o exaltará. É assim que funciona. Aleluia. Continuando. O seguidor, meus irmãos, ele vai se modelar nas adversidades. O discípulo não. Ele sabe que a adversidade é o campo certo para exercer a sua fé. O seguidor, meus irmãos, ele fica esperando por um movimento, sinalizando um avivamento. Ah, parece que está tendo algo diferente aqui, então eu vou aqui. O discípulo não. O discípulo, ele está lá no seu quarto, ele está lá no secreto e dizendo, Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que antes de ter um avivamento coletivo, faz-se necessário ter um avivamento individual no teu quarto, no secreto com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Imagine só, meus irmãos, você lá no teu secreto buscando o Senhor, o teu irmão que está do teu lado buscando o Senhor. Senhor, faz mais uma vez. Senhor, eis-me aqui. Aí quando se juntam, aleluia, quando se juntam para adorar a Deus, a glória de Deus vem, porque estão unidos no mesmo propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E retornando a Marcos, quando Jesus desembarca, vista aquela multidão à sua espera, a Bíblia vai dizer que Jesus tem compaixão. Meus irmãos, é óbvio que não foi só Jesus que avistou aquela multidão. Os discípulos também avistaram aquela multidão, só que os discípulos não conseguiram ver o que Jesus viu, porque por causa da nossa visão limitativa. Os discípulos talvez viram apenas números de pessoas, mas Jesus não. Jesus conseguiu enxergar além daquilo que estava aparente, além de uma grande multidão, além de um número de pessoas à sua espera. O que Jesus viu o levou a ter compaixão. Assim é o Senhor, continua sendo na nossa vida. O Senhor não tem a visão limitada como a nossa, meus irmãos. Um exemplo, talvez hoje ou durante essa semana, alguém te perguntou, vai tudo bem? Você não querendo expor a tua vida, até disse, vai tudo bem. Mas quando tu entrou aqui nessa casa, a tua boca pode ter confessado uma coisa, mas Deus conhece o teu coração, porque Ele vai além. Os olhos dEle não estão limitados àquilo que está aparente. O Senhor conhece o real estado. Quer ver? Vamos abrir lá Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Veja só, a visão de Deus não está limitada. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Vai dizer assim: Samuel respondeu, sim, é de paz que vim oferecer o sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel, veja isso, meus irmãos, observe. Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí o que o Senhor falou para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Continuando. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse, nem a este o Senhor escolheu,
Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. E assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um. O mais moço, ele está apacentando as suas ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unge, pois este, meus irmãos, está evidentemente claro que Deus não escolhe Davi por aquilo que estava aparente, não. Deus enxergou em Davi algo muito além daquilo que nós podemos ver. Quem olha a aparência sou eu, é você, meus irmãos. E quando um homem olha a aparência, o que ele faz? Ele vai analisar se nós estamos qualificados no seu ciclo social, vai olhar a nossa conta bancária, a nossa casa, onde moramos, o nosso passado, a nossa família, a nossa profissão. Aí sabe o que o homem faz? Quando ele não encontra nada que o interessa, ele nos descarta, mas Deus não, meus irmãos. Deus não nos descarta, aleluia. Mesmo, meus irmãos, que nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, estávamos afastados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, sabe o que ele fez? Nos amou, e nós que estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, aleluia. Jesus investiu em nós, sem nós termos, sem nós sermos, quando nós nem pensamos estar próximo dEle. Deus investiu em nós, meus irmãos, porque não se trata do que a Calita pode oferecer a Deus, mas do que Deus fez por aquilo que Ele é, aleluia, oh glória a Jesus. Eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, tampouco sei da tua vida. Talvez, num passado, você estava em uma situação que algumas pessoas podem até ter olhado, não vai dar nada, olha com quem está andando. Ou até você mesmo achou que era o teu fim. A situação que você estava era difícil de você sair. Ou talvez você que estava num quadro crítico de saúde, pode ter dado a você um diagnóstico de morte, mas Cristo olhou para você, olhou para mim, olhou para nós e disse, é diagnóstico de vida, vida, aleluia, aleluia, aleluia. Deus não olha, ou melhor, os olhos do Senhor vão além daquilo que está aparente. E foi o que o Senhor viu naquela multidão. Ele viu qual era o real estado em que aquela multidão se encontrara. E lá no versículo 34 de Marcos vai dizer assim. Marcos capítulo 6, versículo 34, vai dizer assim. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Por quê? Porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus enxergou além daquilo que estava aparente. E sabe o que é envolvente nesse versículo, meus irmãos? O que aquela multidão que era como ovelha sem pastor estava se encontrando com um bom pastor. Jesus nos demonstrou que Ele não é só um pastor que cuida apenas das nossas necessidades, não. Ele é o bom pastor que dá a vida,
que dá a vida por suas ovelhas. Jesus avista aquela multidão, enxerga a real situação em que eles estavam. Eram como ovelhas sem pastor. Aí Marcos vai dizer assim, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Vou repetir. Jesus avista aquela multidão, vê a situação em que eles estavam e o que Jesus faz? Passa a ensiná-las. Alguns evangelhos vai dizer assim, se eu não me engano, Mateus vai dizer que apenas que Jesus curou, mas eu quero me ater para essa mensagem ao que Marcos relatou. E começou a ensiná-las muitas coisas. Meus irmãos, reforça a sua atenção a mim. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem rumo e sem direção. E ovelha sem rumo e sem direção é ovelha que morre no caminho. Veja só, as ovelhas, meus irmãos, elas são animais indefesos. Elas se perdem com facilidades. Elas precisam ser conduzidas. Elas precisam de cuidados constantes, principalmente na parte da alimentação. Por quê? Porque a ovelha, ela não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. Então, o que ela precisa? Ela precisa que o seu pastor, que a pastoreia, vá à frente, prepara o pasto, arranca as ervas que são venenosas, para que elas possam se alimentar de um alimento que traz nela vida. Os irmãos conseguem perceber nesse momento a similaridade que Jesus faz com aquela multidão de ovelhas que não tem pastor? Ou até mesmo quando Jesus nos compara, faz a comparação a nós de suas ovelhas. Meus irmãos, eu disse que lá no começo, que a ovelha, ela precisa ser conduzida, que o pastor, ele precisa retirar as ervas venenosas. Atente-se. O que Jesus faz? Quando Jesus avista aquela multidão, que era como ovelha sem pastor, e passou a ensiná-las todas as coisas, muitas as coisas. Ele passou a ensiná-las a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei lhe dizer especificamente qual tipo de alimento que aquela multidão estava se alimentando, mas uma coisa eu te garanto, que Jesus deu a ela um alimento que traz vida, abundante vida, meus irmãos. E a vida, e esse alimento que produz vida, continua sendo a mesma. A palavra de Deus pode vir em você, sua família, sua parentela, sua geração. Ela é inesgotável. Tem alimento para hoje, tem alimento para amanhã, tem alimento para depois de amanhã. É um alimento que não acaba, meus irmãos, que traz vida. É aqui a palavra de Deus. Se você está triste, vem na palavra, que tem consolo para o teu coração. Se você não sabe o que fazer, vem para a palavra, que tem direcionamento de Deus. A palavra do Senhor é que traz vida para a nossa alma, para a nossa vida. Então, meus irmãos, mais adiante, Jesus, ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí nós vamos ver que Jesus, ele vai manifestar a sua graça e a sua verdade. Em sua graça, ele alimenta aquela multidão. Em sua verdade, ele vai lhe dar a palavra de Deus. Só que aí, meus irmãos, quando nós chegamos em João, capítulo 6, a partir do versículo 26, nós vamos perceber o que aquela multidão queria. Era comida e não a verdade. Jesus ensinou, falou com aquela multidão de dois tipos de alimento. Do alimento para o corpo e do alimento para o espírito. Meus irmãos, apesar do alimento físico ser necessário, ele não é mais importante na nossa vida. É óbvio, meus irmãos, que sem o nosso arroz, sem o nosso feijão, sem o nosso pão, ninguém consegue ficar de pé. Mas, meus irmãos, a origem do nosso sustento não está
não está no que a terra produz. Por quê? Porque a terra produz apenas um sustento para uma vida terrena, mas Deus, por meio de sua palavra, produz em nós um sustento para a vida eterna. Aleluia! Aleluia. Aí você vai dizer assim, talvez pode até ter pensando em Carita, você está falando isso porque você não passou fome. Atente-se. Se lá no princípio de todas as coisas, Deus não tivesse dito, haja, meus irmãos, não existiria sol, não existiria nuvens, não existiria chuva. Para quê? Para nutrir a terra, gerar toda a cadeia alimentícia, para que o alimento chegasse na nossa casa até hoje. Se no princípio de todas as coisas Deus não tivesse dito, haja, meus irmãos, não haveria alimento para nós. E escute, a natureza só anda em harmonia é por causa da palavra de Deus. Aleluia. Então, o mais importante não é o que a terra produz, mas sim Jesus, por meio de sua palavra, a ação do Espírito Santo em nós, que produz o sustento para uma vida eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Necessidade o Senhor disse que já cumpre. Necessidade o Senhor disse que cumpre. Não troque a tua necessidade por o sustento eterno. O Senhor é fiel em sua palavra. Ele disse que vai cumprir, ele vai cumprir. Quer ver? O salmista vai dizer, Salmos 37, 25, assim, ó. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus supre necessidade. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 eu vou ler. Por isso, diga a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão de comer ou que irão de beber. Nem o corpo, quanto irão que vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que estão no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que esteja preocupado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupem com o que vão de vestir? Observe os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas ao forno, não fará muito mais a vocês? Necessidade o Senhor supre. Novamente, necessidade o Senhor supre. O alimento que tu precisas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o sustento para o teu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.